Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e este é um mini episódio, então não tem nenhum recado. Então bora direto para o caso de hoje. A Donielle Showay, ela conheceu o Chad Shipper na faculdade. Ela cresceu na zona rural de Illinois e lembrou de ter criado laços com o pai por meio de coisas nerds, como Transformers e Star Trek. Ela tinha 25 anos quando conheceu o Chad e ela relembra dizendo o seguinte: ele era encantador. Todos o adoravam e eu achava que ele era um marido perfeito. Eu me considerava uma pessoa de sorte. Eles se conheceram em um estudo bíblico, né? Enquanto eles estavam estudando na faculdade. Se casaram em 99 e eram vistos como um casal perfeito. Pouco tempo depois, o Chad fez uma confissão pra ela, que foi pra ela chocante, justamente por essa questão que eles eram bem religiosos e tal. Que ele falou que ele teve um encontro sexual em um banheiro com um homem. Eles foram, né, ter ali sessões com uma conselheira matrimonial. Ela falou pra Donielle pra ela terminar o relacionamento, mas ela estava determinada a fazer esse relacionamento funcionar e alguns meses depois descobriu que eles estavam esperando a sua primeira filha, uma menininha que foi chamada de Grace. Então, eles superaram, assim, né, esse obstáculo no casamento deles. Mais tarde, eles se tornaram pais de mais 5 filhos, isso em 17 anos de casamento. Eles moravam em Erie, no Illinois. E para Donielle, ela tinha casado com o homem de sua vida, com ele sempre sendo um bom pai, um bom marido e uma vida boa demais para ser verdade, segundo as entrevistas que ela deu. Com o crescimento da família, eles decidiram se mudar para uma casa maior, onde o Chad pudesse administrar o seu trabalho de um escritório que estava no primeiro andar, mas ele logo começou a se distanciar da Donielle, porque ele começou a passar a maior parte do tempo no escritório. Então ele acabou se isolando bastante da própria família. No entanto, as crescentes exigências do trabalho afetaram ainda mais a sua vida familiar. Em meados da década de 2010, ele conheceu um casal de idosos que era muito rico. Eles se chamavam Larry e Connie Van Oosten. O Chad tentou se aproximar, fazer uma relação comercial com eles, aproveitar que eles tinham muito dinheiro, mas eles se recusaram porque eles acreditaram que ele ainda estava no início da sua carreira e não confiaram o dinheiro deles no trabalho dele. E aí, nesse ponto, ele decidiu que ele ia começar a comprar imóveis para reformar e depois alugar para conseguir essa renda extra. Mas o Chad começou a ficar muito endividado. Ele já tinha roubado dinheiro de alguns membros da família. Ele estava envolvido em fraudes, incluindo falsificação de documentos e apropriação indébita de fundos dos clientes. Então ele estava super enrolado, ele estava desesperado. E aí depois que o tio dele descobriu que ele tinha roubado mais de $300 mil da própria avó e ameaçou ele de processo, o Chad elaborou um plano para conseguir imediatamente uma grande quantia em dinheiro para pagar essa dívida. Não só essa, mas também as outras, mas essa que era a maior de todas e que ia estourar mais rápido, né? Porque o tio havia descoberto. Ele estava passando mais tempo fora de casa, ele estava sempre justificando as ausências com visitas a um dos imóveis que ele tinha alugado. E aí, certa noite, em 2017, a situação mudou quando um dos filhos do casal viu um carro que ele não reconheceu se aproximando da casa. O Chad mandou uma mensagem pra Grace, né, que era a filha mais velha, que estava então com 14 anos, e ele pediu que ela embrulhasse uma marreta com fita isolante preta. Ela achou estranho, né, esse pedido, mas concordou em fazer, afinal o pai dela estava reformando casas, né, envolvido com isso. E aí ele falou pra ela que ela ia receber um presente especial por um trabalho bem feito. No meio da noite de 7 de fevereiro de 2017, o Chad invadiu a casa do casal Van Oosten. Ele usou essa marreta para invadir a casa, onde, armado e vestido todo de preto, ele acordou o casal antes de colocar eles no porta-mala de um carro e levá-los para um calabouço à prova de som que ele construiu embaixo de uma das casas que eles tinham na cidade de Geneseo, também no Illinois. Então ele passou um tempo construindo esse bunker, basicamente, subterrâneo, embaixo de uma das casas que ele estava reformando, e elaborou todo esse plano para sequestrar o casal de idosos ricos.
No dia seguinte ao sequestro, o Chad então levou a Connie, que era a senhorinha, né, de olhos vendados, a um banco. Ele disse que se ela se recusasse, ele ia matar o Larry. E lá ele instruiu ela a sacar $350 mil em forma de cheque administrativo, né, fazendo essa ameaça de que ele ia matar o marido dela se ela não obedecesse. Quando ela tava dentro do banco, ele ficou esperando ela ir lá fazer isso, né? Quando ela tava dentro do banco, a Connie escreveu um bilhete em um folheto da igreja que ela tava carregando na bolsa, e entregou ao caixa, e nesse bilhete estava escrito: "Estamos sendo mantidos sob a mira de uma arma, por favor, nos ajude." Esse funcionário acabou, né, chamando a polícia, entregando, mas não chamou na hora, porque, né, a Connie tava com muito medo. E a polícia, né, quando foi informada do bilhete e tal, tinha as câmeras de segurança, né, a Connie, eles identificaram a Connie e viram que o cheque foi emitido para uma empresa ligada ao Chad. Então a polícia concentrou todos os esforços nele. Enquanto isso, a filha relatou que ele estava agindo quase normalmente, mas trabalhando mais que o habitual. 3 dias depois do sequestro, a Donielle e os 6 filhos foram acordados no meio da noite pela polícia que estava procurando o pai da família. A Grace se lembra de ter sentido absolutamente aterrorizada porque a polícia estava procurando pelo pai dela e eles arrombaram a porta da frente no meio da noite. E no corredor, os policiais com armas em punho ordenavam que a Donielle saísse com as mãos para cima. Mas o Chad não estava em casa. Então a polícia realmente foi lá abordar e não encontrou ele. Depois que a polícia acordou as 6 crianças, levaram eles para a casa de um amigo da família. A Donielle disse o seguinte: "Liguei a TV e vi a foto dele fichado, e um repórter leu a acusação. Foi assim que descobri a extensão de sua depravação. O resto do dia foi um borrão." A Donielle descobriu que o marido, usando a marreta que a filha tinha preparado, invadiu a casa dos Van Oosten no meio da noite e sequestrou o casal de idosos usando uma arma de choque, fita adesiva para cobrir a boca e os olhos deles e algemas. E aí, para se comunicar com eles e não ser identificado, ele usou aqueles aparelhos de distorcer a voz, e eles dizem que em certo momento ele chegou a perguntar: "Onde está seu Deus agora?" Durante as buscas em uma das casas, né, que ele tinha para reforma e para alugar, a polícia acabou descobrindo um cômodo com uma tela de televisão transmitindo imagens de segurança, e eles conseguiam ver nessas imagens o casal de idosos em um cômodo de concreto, acorrentados a uma parede com olhos vendados. Em seguida, eles fizeram buscas nesta casa, encontraram uma porta de aço em um dos armários, que dava acesso a um porão subterrâneo à prova de som. O Chad foi pego porque ele acabou tendo um acidente de carro e ele foi levado para o hospital, onde confessou rapidamente o sequestro. Em um interrogatório policial, ele disse que se sentia desesperado e estava tentando ganhar tempo devido à falência dos negócios. Também foi revelado que ele supostamente desviava fundos dos clientes, roubava dinheiro de vários familiares e falsificava documentos para obter empréstimos, usando a casa dos pais como garantia. Segundo a polícia, o dinheiro que ele tentou obter dos Van Oosten era a forma que ele usava para quitar suas dívidas. E aí, no dia seguinte, a família foi informada de que ele estava preso. Em novembro de 2018, o Chad, então com 60 anos, se declarou culpado no Tribunal do Condado de Whiteside, em Illinois. No ano seguinte, em 2019, ele foi condenado a 60 anos de prisão por acusações de sequestro qualificado, ocultação de identidade e invasão de domicílio. Um resultado que o pai da Donielle, o Tim, considerou como glorioso. E, embora o divórcio fosse contrário à fé da Donielle, ela sabia que era a única opção segura para ela e os filhos. Na prisão, o Chad, ela não quis mais saber dele. Assim que ele foi preso, ela cortou contato completamente. Mas enquanto ele estava preso, ele ainda tá preso, né? Ele começou a escrever cartas para ela, se passando por uma senhora muito educada, né? Chamada Eloisa May. E ele usava essas cartas, né? Esse pseudônimo, na tentativa de convencer a Donielle a perdoar ele, mas ela não acreditou, não levou a sério, enfim, nem sei se ela leu essas cartas, mas ela realmente não queria saber mais dele. Ela e os filhos se mudaram, eles, na verdade, a Donielle e os filhos também mudaram o sobrenome deles. Ela mudou pra Showway, que é uma combinação do nome de solteira dela, que é Moss, M-O-H-S, só que invertido de cabeça pra baixo, que seria show, e uma transliteração em inglês da parte da palavra francesa salve,
Salver, que significa salvar. Basicamente, ela inventou um nome novo ali pra ela, que ela realmente cortou tanto contato que ela não queria mais nem ter o nome dele na certidão dela e dos filhos. E tá certíssima, né? Ela acabou se casando novamente com um namorado do ensino médio chamado Billy Oliver, que agora também adotou o sobrenome dela, Billy Oliver Showey. E os dois permaneceram amigos ao longo dos anos, mas eles, né, acabaram se reconectando em 2021, depois que o Billy tava lidando com o luto dele. Eles se casaram em 2022 durante o jantar de ação de graças. E, como eu comentei, né, ela nunca mais teve contato com o Chad. Esse caso foi um escândalo na época, porque um pai de família, pai de 6 crianças, que todo mundo achava que, é um cara muito trabalhador e tal, estava lá, tinha sequestrado um casal de idosos e mantido eles em um porão, em um bunker subterrâneo, né? E imagina se ele morre num acidente e ninguém descobre, né? Se a Connie não deixa aquele bilhete pro caixa do banco, eles podiam ter morrido lá embaixo, né, esquecidos naquele porão. Ou ele também podia ter um desespero tão grande em ser reconhecido e acabar assassinando os dois. Então, realmente uma situação não dá pra imaginar, né, você ser acordado pela polícia no meio da noite e descobrir que seu pai ou seu marido fez esse crime. Mas é isso, gente. Semana que vem estamos de volta. Se você quiser nos apoiar, pode fazer um pix de qualquer valor pro nosso e-mail, milcrimes@gmail.com. E se você quiser acompanhar as gravações dos episódios grandes, né, no nosso Discord, é só você entrar no site milcrimes.com.br e lá você tem vários jeitos que pode apoiar mensalmente e ter acesso ao Mil Filminhos, que em breve vai sair mais um, tá, gente? Então, é isso. Beijinhos. Até semana que vem. Tchau, tchau.